neste dia foi algo que meu pai falou. É comum ele dizer isso, não é incomum, mas foi isso que me intrigou. Ele disse assim: olha, eu não sei o que é, eu não sei porquê, mas existe alguma coisa que aquele povo sabia ou entendia melhor sobre ressurreição, que deixou eles intrigados, que hoje nós não sabemos, que nós perdemos em algum lugar. Existe alguma coisa, alguma essência, existe alguma verdade sobre ressurreição que aquele povo sabia, que aqueles discípulos sabiam, que aquela galera buscava, ansiava, que nós não sabemos, que nós perdemos, que foi perdido, que foi esquecido. Existe alguma coisa. E eu não sei o que é. Foi dito isso. Isso me intrigou, isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, Deus, o que será que eles perderam? O que será que nós perdemos, melhor dizendo? O que será que nós esquecemos? Ou que nós menosprezamos? O que será? E fiquei com esse negócio na cabeça, isso me intrigou. Na quinta-feira tinha um Jeff que eu participo lá na casa do seu Manuel, né, seu Manuel? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Depois, no sábado, no Jeff de jovens, sábado passado, também, né, eu até compartilhei, a galera que estava aqui vai saber mais ou menos o que eu estou dizendo hoje, o que eu direi hoje. Então isso me intrigou, essa pergunta, esse questionamento me intrigou, me deixou pensativo. Então Deus, ele me chamou a atenção para um texto. Atenção para um texto, Marcos capítulo 6, versículo 14 a 16. Se você quiser, você pode abrir, mas eu não vou ler ele agora. Não vou ler ele agora. Na verdade, é um texto até conhecido, quando Herodes, ele faz uma citação a respeito de João Batista. Mas vamos lá. O que será que nós perdemos a respeito da ressurreição? O que você acha que é? Pensa aí. O que você acha que nós perdemos? Pô, se perdeu, eu não sei o que é. Né? Se está perdido, eu não encontrei. Mas o que será? O que será? Vamos lá, eu quero começar a contar a vocês o que Deus me disse. Eu preciso que você caminhe comigo nessa imaginação, nessa ideia. Se fica complicado, você fala, para, que eu preciso entender esse negócio, beleza? Isso não é difícil de acontecer comigo, tá? Vamos lá. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não conheciam a morte, correto? Adão e Eva, antes de morrer, eles nunca tinham morrido, né? Óbvio, claro, meu Deus, né? Então eles não conheciam a morte, eles não sabiam de certo o que era a morte. Talvez eles viram um animal morrer, não sei se morria, mas eles não conheciam a morte. Na palavra de Deus, no original, a palavra conhecer normalmente tem um significado bem junto eu já contei isso aqui, ao sexo, por exemplo. Quando diz, né, quando a Bíblia quer dizer que um homem teve relações sexuais com uma mulher, ele diz, e o homem conheceu a mulher, ok? Normalmente essa palavra está bem vinculada com isso. Então, Adão e Eva, eles não conheciam a morte, entende? Eles não sabiam ao certo o que era a morte, eles não tinham passado pela morte, eles não entendiam o que era a morte, quando eles foram criados por Deus. Deus soprou o fôlego de vida. Preste atenção, palavra vida. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, vida e morte. Deus soprou o fôlego de vida em Adão, em Eva, depois formou Eva, e lhes deu instruções. Está lá em Gênesis. O capítulo 1, versículo 28 diz, Deus dá instruções para o homem. Ele diz, olha, frutifique, multiplique, encha a terra e domine sobre a terra. Não é isso? Deus diz isso, ele dá instruções. Então, Deus chega lá, forma o homem do pó da terra, ele forma a mulher depois, né, tira uma costela do homem, um pedaço do homem, forma a mulher. E ele dá uma ordem, multiplica, frutifica, enche a terra, aproveita da terra e domine, governe. Isso aqui é seu, estou dando para você, é seu. Viva, e viva, e viva. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez.
Adão e Eva lá no jardim do Éden, num jardim plantado no Éden, eles tinham comida, eles tinham sombra e água fresca. Eles tinham vida boa. Eles estavam de boa lá. É claro, tinha trabalho também, mas eles estavam de boa lá. Você consegue imaginar o que era a vida de boa de Adão e Eva? Você consegue imaginar aí? Pelo menos ter uma ideia, né? Eles estavam de boa lá. Eles tinham comida, sombra e água fresca. Esta era a vida, lembra? Vida deles. Isso era vida, era assim que eles viviam. Eles tinham o próprio Deus era a vida deles. Entende? Eles tinham lá alimento. Por quê, Lucas? Porque eu sei que quando ele pecou, ele perdeu essas mordomias. Não é verdade? Agora você vai suar, agora você vai doer, agora você vai sofrer. Não é isso? Então eu sei que antes a vida deles era boa. Porque o próprio Deus era a vida deles. A vida emanava de Deus. A comida, a sombra e a água fresca vinha de Deus. Deus deu para ele, colocou eles lá no jardim do Éden. Então, essa era a vida deles. Estava em Deus, eles estavam no Éden, estavam em Deus. Aí Deus disse: olha, é o seguinte, te coloquei na vida boa, né? Tá tranquilo, tá tudo favorável. Mas vocês não comam desta árvore. Não come dessa árvore. Tá? Não coma desta árvore, senão vocês morrerão. É isso que está escrito lá, não é? Senão vocês morrerão. Quando Deus falou assim, Adão, Eva, não come desse fruto aqui, porque senão vocês morrerão. Vocês acham que Adão e Eva entenderam o que ia acontecer com eles? Eles não sabiam que era morte. Eles sabiam que algo de ruim ia acontecer com eles, mas eles não sabiam o que era de certo. Eles não conheciam a morte. Tudo bem. Não come disso aqui que vocês vão morrer. Mas eles não sabiam que era morte. Ou melhor, eles não conheciam a morte. Eles não entendiam o que era morte. Então, um belo dia, um lindo dia, um maravilhoso dia, eles pecaram. Eles pecaram. A Eva foi lá, comeu, deu para Adão, Adão comeu, fechou, completou o pecado. Eles comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por pecarem, Deus lhe deu algumas sentenças aos dois. Deus deu também a serpente. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 a 19. As sentenças que Deus deu ao homem e à mulher e ao homem. Diz assim em Gênesis 3, a partir do 16. Ok? Gênesis 3, 16. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Está claro o que aconteceu com os dois? Está bem claro. Olha só o que aconteceu. Eva estava lá de boa. Agora eu quero que você use a sua imaginação. Eva estava lá de boa. E aí ela engravida. Eva engravidou. Beleza. Num belo dia, veio Adão lá e trouxe para ela um negócio para ela comer, para ela beber lá. Trouxe lá um negócio. Pô, minha mulher está lá, né, quietinha. Vou levar um negócio para ela. Trouxe um negócio para ela. Trouxe, sei lá, leite. Trouxe leite lá, da vaquinha, né? Com aqueles fiozinhos de cabelo da vaca, né? Com a baba do bezerro, com o suor de Adão, né? Porque falou que ia ter suor, né?
O suor de Adão, aquele leite que até brilha assim, não tem? Que vem da fazenda assim, né? Não é assim? Não é assim, Anderson? É assim. A galera sabe. Isso aí. Aquele leitinho saudável. Quando chega para Eva, a Eva olha aquele negócio, olha uns troços boiando assim, o que é aquilo, meu Deus? Nunca vi isso. O leite dava no pé de leite, né? Meu Deus. Vomita. Eva vomita. Ela está enjoada. Não é? Foi lá e viu um negócio. O que é isso? Meu Deus, nunca vi isso. Ela vomita. A Eva tem dores nas costas. A Eva tem inchaço. A Eva tem azia. Ela tem dores nas pernas, dores no pescoço. Isso não é mulheres que já engravidaram, né? O que mais de horrível que acontece com vocês? Não consegue andar direito, né? Fica morrendo de sono, né? Desejo, né? Isso aí, só não tinha desejo de tomar o leite. Isso aí, não dorme. Então, Eva aconteceu isso. Ela estava lá sofrendo. De repente, passou lá 9 meses, começou a escorrer um negócio. Começou a vazar. Meu Deus, o que é isso? Nunca vi. Nunca vi isso, Jesus. O que é isso, Jesus? Dessa cor, desse jeito. Esse troço estranho. O que é isso? Ai, meu Deus, o que será que é isso? Daí vem as contrações. Começa tudo a doer. Aí endurece, amolece, roda, torce, amarra, dá um nó, contorce. Eu não sei como é que é. Tá? Eu fui pesquisar como que seria contrações. Claro, né? Tem cada coisa. Uma que falou mais tranquila, que parece cólica, só que pior, muito pior. É isso aí. Tem gente que fala que não dói nada, tem gente que gosta de exagerar. Né? Ela começa a sentir contração, começa a sentir dor, o negócio está dilatando, o negócio está tudo doendo, ela está quase morrendo. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, ai, Jesus, eu morri! Entendeu o que aconteceu? Eu estou morta, nós morremos, isso é a morte. Você entende o que aconteceu? Eva nunca tinha passado por aquilo. Eva nunca tinha sentido aquela dor. Eva nunca tinha sentido aquele mal-estar. Eva nunca tinha sentido aquilo dali era a morte. Aquilo dali era a morte. Aquilo ali era morte para Eva. Adão está lá no campo, lá cultivando e cavando e pisa no espinho e chuta pedra e não consegue cavar, é terra dura, é terra com pedra, é terra de tudo que é jeito. Ai, meu Deus, isso é a morte. Isso é a morte. Nós morremos. Nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou morta. Eva olha lá. Ai, nasceu. Mas eu estou morta. Né? Quantas vezes? Não sei quantas vezes. No mínimo 2, né? Porque teve Caim e Abel. Mas muito mais. Eu estou morta. Adão e Eva nunca... Eles não conheciam a morte. Eles não conheciam a morte. Você já ouviu uma máxima que diz assim: a gente só dá valor quando perde? Você já ouviu isso? A gente só dá valor quando perde. Pois é. Adão e Eva, eles descobriram o que era morte depois que eles perderam o que era vida. Eva descobriu que parir era a morte depois que já que ela sabia que ela podia parir sem ter dor, que ela podia dar à luz a filhos sem ter dor. Adão descobriu o que era morte, que ele estava morto, quando ele descobriu o quanto era difícil fazer brotar da terra o alimento. Quando Adão e Eva se lembravam do Éden, quando eles lembravam que eles acordavam de manhã cedo, estendiam a mão, pegavam lá a fruta. Ah, que delícia. Né? Eu não gosto de fruta. Tá bom.
Quando eles se lembravam desse tempo, que de tardezinha Deus vinha e chamava Adão, Eva, opa, nós estamos aqui. Quando eles se lembravam que eles não precisavam matar animais para se vestir porque eles estavam nus, porque naquele tempo, isso não importa. O importante é Deus. Se está bom para Deus, está bom para mim. Quando eles se lembravam do bem bom que eles viviam no Éden, eles diziam, nós estamos mortos. Por quê? Porque que eles sabiam que a dor do parto, que o suor, que a lágrima, que o sofrimento para cultivar a terra era a morte. Por que eles diziam que isso era morte? Porque Deus disse, se você comer, certamente morrerão. Eles comeram, qual que foi a consequência de comer? Dor no parto, sofrimento, suor, dificuldade. Isso é a morte. E claro, consequentemente, depois a morte, literalmente. Adão e Eva descobriram o que era a morte porque eles viveram de verdade. Eles viveram literalmente, eles sabem o que era vida, eles sabiam o que era vida. Eles entenderam a morte porque eles perderam a vida, porque eles sabiam que a vida estava em Deus lá no Éden. Lá no Éden. A gente só dá valor quando perde. Adão e Eva só deram valor à vida que eles tinham quando eles perderam. Eles só descobriram o que era a morte e o que era a vida de fato quando eles perderam a vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo? Ok? Eles sabiam que estavam mortos, porque eles sabiam o que era vida. Eles viveram um dia. Porém, hoje nós pensamos que estamos vivos porque não sabemos o que é viver. Você não pode se lembrar de quando você acordava de manhã lá no Éden, porque nós nunca acordamos de manhã lá no Éden. Você está começando a ver um pouquinho de diferença de mim, de você, de Adão e Eva? Adão e Eva podiam lamentar o que eles perderam, porque eles sabiam que eles perderam. Eles podiam dizer que eles estavam mortos, porque eles sabiam que era viver. Hoje, nós não sabemos. E aí nós pensamos que o que nós vivemos aqui é vida. Você está entendendo? Nós pensamos que o que nós vivemos aqui é vida. Daí, Eva e Adão sobreviveram. Melhor seria, subviveram. Se bem que não existe essa palavra, mas tudo bem. E eles ensinaram seus filhos o que era a vida. Eles contavam aos seus filhos o que era a vida. No jardim do Éden, ele chegava Cainzinho, Abel, vocês não sabem o que é vida, né? Você já ouviu do seu pai e da sua mãe, quando você fala assim, mãe, eu estou com fome, cala a boca, menino, você não sabe o que é fome. Já ouviu isso? Você já falou isso? Não é, meu? Por que isso? Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Menino, você não sabe o que é fome. Você não sabe o que é sede. Você não sabe o que é ter falta de alguma coisa. Adão e Eva olhavam para os filhos deles e falavam, meus filhos, vocês não sabem o que é viver. Ah, pai, eu quero vida boa, eu quero ir para Gandaia, eu quero, porque isso é viver. Meu filho, você não sabe o que é viver. Você não sabe o que é vida. Nós não sabemos o que é viver. Nós não sabemos o que é vida. Nós não sabemos. Adão e Eva ensinaram os seus filhos. Eles diziam, meu filho, isso não é vida. Você tem que cultivar a terra, isso não é vida. Quem dera o tempo da minha meninice. Entende? Adão e Eva, eles ensinavam os seus filhos o que era vida. Eles contavam para os seus filhos o que era vida. Como que você sabe que Adão e Eva contava para os seus filhos o que era vida? Oxe, como que você conhece a história do Jardim do Éden? Porque ela foi sendo contada.
E se foi contado a você, foi contado a Caim, foi contado a Abel e aos outros filhos. Adão e Eva olhavam para os seus filhos e falavam: meus filhos, nós erramos e por isso nós estamos mortos, e vocês também. Nós pecamos e por isso nós vivemos em morte. Vivemos em morte. Por isso nós estamos mortos. Foi contado. E segundo, só uma comparação, não preciso levar isso como certeza. Mas, se Adão e Eva não tivessem contado, por exemplo, a Caim, o que era vida, dito: Caim, isso não é vida. Você tem que cultivar os seus legumes, suas verduras lá. Isso não é vida. Isso não é vida. Caim, ele aprendeu dos seus pais que aquilo não era vida. Tanto é que quando ele matou o seu irmão e ele foi condenado a ser perseguido de morte, toda a sua geração, ele fugiu para leste do Éden, para a porta do Éden, porque Caim deve ter pensado assim: caraca, eu estou jurado de morte, o que eu vivo não é vida, é morte, então onde que tem vida? No Éden. Corre para o Éden, aqui tem vida, aqui tem vida, porque eu sei que o que eu passo não é vida, é morte. Você está entendendo o que acontecia? Eu estou dizendo que o povo daquela época tinha um entendimento de que o que eles passavam, os dias deles, não era vida, mas morte. A consciência deles dessa verdade era muito clara, muito clara. No entanto, com o passar dos dias, das gerações, dos tempos, isso foi se perdendo. E a consciência de morte foi diminuindo e a utopia de vida foi crescendo. Nós estamos vivos, nós vivemos. Comer e beber aqui, trabalhar para viver, para comer é vida. Está entendendo? E aí hoje nós pensamos que estamos vivos porque não sabemos o que é viver literalmente. Adão, Eva, seus filhos, seus descendentes, todos eles sabiam o que era vida, porque eles aprenderam, eles foram aprendendo, ouvindo as histórias do Éden. Fala: olha, meu filho, a vida é no Éden, vida é lá em Deus, vida é com Deus, vida é lá que tem comida, lá que tem sombra e água fresca, lá que tem Deus, porque Deus é a nossa vida e agora nós estamos afastados de Deus. Eles foram aprendendo que eles não viviam, que estavam mortos. Eles sabiam que estavam mortos. Outra coisa, eles sabiam que estavam sujeitos à morte, de que não tinha como escapar dessa morte, de que eles iam morrer mesmo, de que eles iriam perecer. Eles sabiam que havia uma solução para a morte. Olha, eu sei que eu estou morto, mas tem uma solução. Só que a solução está lá no Éden e tem uma espada flamejante e anjos, e eu não posso, está proibido. Entende? Você está entendendo? Você está compreendendo? Mas eles não podiam voltar no Éden. Eles não podiam voltar a Deus, porque era proibido. Eles haviam pecado e estavam subjugados à morte, pela morte. O povo sabia, a partir de Adão, os seus filhos, os seus descendentes e todo o povo, eles sabiam que as dores, as doenças e os sofrimentos não era vida. Portanto, quando a gente diz, a pessoa: estou com uma dor de cabeça, não, é a vida. Eu estou desempregado, é a vida. Não é? Eu estou com câncer, é a vida. Isso não é vida. Isso é morte. Isso é morte. Isso é morte. E eles sabiam disso. Eles sabiam que as dores, as doenças e os sofrimentos não era vida, não era viver. Por isso que quando Jesus lá em Marcos 9:10 diz: galera, não conta nada para ninguém até que eu ressuscite. E aí eles ficaram assim: meu Deus, ressuscitar dos mortos. Por isso que eles ficaram intrigados, porque eles sabiam que eles estavam mortos e a ressurreição era a solução. Era uma solução. Eles sabiam. Por isso quando Jesus em Marcos 9:10
ali capítulo 9, advertendo os discípulos de não estarem, de não contarem nada até que ele ressuscite dos mortos, estes ficaram admirados e intrigados. Por isso que eles ficaram intrigados. Porque eles tinham a consciência de que eles eram cativos da morte, de que eles eram subjugados pela morte, de que eles estavam mortos. Entende? É por isso que hoje não surte tanto efeito quando eu digo, existe um poder de ressurreição. Porque nós achamos que já estamos vivos. Para que serve a ressurreição para quem está vivo? Para nada. Só tem valor a ressurreição para quem está morto. Por isso que aqueles homens ficaram intrigados. Eles falaram, meu Deus, eu estou morto, mas Ele pode ressuscitar, Ele pode resolver isso. Hoje não. Hoje nós dizemos, eu tenho a vida boa, eu tenho a vida ganha, eu vivo. Para que eu vou ressuscitar? Você está entendendo? É mais ou menos isso que nós perdemos com os tempos. Foi isso que me intrigou. Eu não sei o que é, mas existia alguma coisa que nós perdemos, que eles sabiam. Não foi isso que foi dito há 2 domingos atrás? Então, nós perdemos a consciência de morte. Nós perdemos a consciência de morte. E vivemos a mentira da vida. Nós achamos que estamos vivos. Nós pensamos que temos vida. E quando eu digo vida de verdade. Vida em Deus, como no Éden. Porque aquilo que nós vivemos, os dias que nós passamos, aquilo que acontece conosco não é vida. Não é vida. Não é vida. Não é vida. Porque se isso fosse vida, Jesus não diria, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Olha que interessante. Jesus está dizendo, eu vim porque vocês estão mortos. E para que vocês vivam. E que vocês vivam em abundância. Tenham vida abundante. Mais do que o necessário. Abundante. O problema é que hoje nós pensamos que somos vivos. Nós pensamos que está bom. Nós dizemos que o salário que nós ganhamos está bom. Não quero falar de dinheiro. Nós pensamos que a família que nós temos está boa. Nós pensamos que aquilo que nós temos está bom. Mas a gente não pode reclamar porque a gente merece tudo que a gente recebeu. Tudo que nós recebemos. Mas isso não é vida. Isso não é vida. O povo sabia que as dores, as doenças, as enfermidades não era vida. Eles sabiam que tudo isso veio por causa do pecado. Por isso, quando Jesus diz aquilo, eles ficam intrigados. Aquele povo entendia que se alguém se libertasse da morte, ele teria acesso à vida de verdade. Quando o povo tem consciência de morte, ele entende que se alguém consegue se libertar da morte, ele entende que quando alguém não está subjugado à morte, ele tem acesso à vida de verdade. Aquele povo entendia isso. É por isso que o povo lá com Herodes pensava de tal forma. Agora, Marcos capítulo 6, versículo 14 e 16, que eu falei no início. E aqui foi esse texto que me chamou a atenção para essa verdade. Marcos 6, 14, 15 e 16, ok? Marcos 6, 14. Diz assim, o rei Herodes ouvia falar dessas coisas, desses milagres, dessas coisas loucas que aconteciam. Pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, ele estava meio famoso. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. É por isso que estão operando nele poderes miraculosos. Não é Jesus, não. O povo está confundindo o nome. É João Batista, não é Jesus, é João Batista. E ele deve ter ressuscitado. Por isso que ele está operando esses milagres. 15. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. 16. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, esses boatos,
ele disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Você está vendo a consciência que eles tinham? Olha só. O que Jesus estava fazendo naqueles dias? Jesus estava curando, sarando, restaurando visão, sarando, curando os leprosos. Ele estava curando, ele estava livrando as pessoas do sofrimento. Do sofrimento. Era isso que Jesus estava fazendo. E aí, qual que era o argumento das pessoas para aquilo que Jesus estava fazendo? Bom, esse cara te curou? Curou. Esse cara curou sua mão, estava atrofiada? Curou. Esse cara te curou, você era cego, você está enxergando? Aham, estou enxergando. Então ele deve ser João que ressuscitou. Deve ser por isso. Porque daí ele ressuscitou e agora ele tem poder contra a morte. Está entendendo a linha de raciocínio das pessoas? Eles olhavam, Lázaro ressuscitou? A filha de Jairo? Peraí. Então ele deve ter ressuscitado dos mortos. Deve ser João, porque João morreu. Ele deve ter ressuscitado dos mortos e agora ele tem poder para livrar do sofrimento, da morte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, diga. Levanta a mão assim. Está meio difícil. Você sacou? A linha de pensamento daquele povo. Eles pensavam: nós estamos mortos, então eu não consigo me livrar do fluxo de sangue. Eu estou morto, então eu não consigo me livrar da cegueira. Eu estou morto, então a minha mão vai ficar atrofiada até eu morrer. Eu estou morto, então eu vou ser coxo até eu morrer. Agora, se alguém ressuscitar, ele consegue vencer a morte. Ele consegue vencer as dores. Ele consegue vencer os sofrimentos, as dores de parto, os sofrimentos para fazer a terra germinar, as dores, as angústias, as enfermidades. Por quê? Porque isso é morte. E se a pessoa ressuscitou, ela venceu a morte. Então ela vence tudo isso. Você está entendendo? E nós perdemos essa verdade hoje. Nós achamos que estamos vivos, que estamos bem, não precisamos ressuscitar. E aí quando nós entendemos, quando nós pensamos que não precisamos ressuscitar, a gente não consegue exercer poder contra as enfermidades, exercer poder contra a cegueira, contra a surdez, contra o câncer, contra a dor de cabeça. A gente não consegue, porque nós achamos que estamos vivos e está tudo bom. Você está entendendo? João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, por isso, claro, é por isso que que está operando neles poderes miraculosos. Eles entendiam que se alguém ressuscitasse, estão todos mortos, se alguém ressuscitasse, este estaria livre da morte, portanto livre de toda dor e de todo sofrimento. Eles entendiam que se alguém ressuscitasse, este teria vida de novo, ele estaria de novo no Éden, ele teria acesso de novo ao Éden, ele teria acesso de novo a Deus, ele estaria de novo em Deus, e em Deus não há morte, em Deus não há dor, em Deus não há sofrimento. Lembra uma vez que os mestres da lei chegaram a Jesus e indagaram ele, falaram assim: agora nós vamos pegar você, Jesus. Seguinte, o cara casou com a mulher, o cara tinha não sei quantos irmãos, casou com a mulher, aí o cara morreu, aí o irmão dele casou com ela, porque era lei, casou com ela, aí o irmão também morreu, aí o outro irmão casou com ela, aí também morreu, aí o outro irmão casou com ela, e também morreu. Eu não casaria mais com aquela mulher, mas tá bom, o irmão casou com ela e morreu, todos os irmãos casaram com ela e todos morreram. Aí a pergunta deles para Jesus é: Jesus, na ressurreição, quando todo mundo ressuscitar, essa mulher vai ser esposa de quem? Pegadinha do malandro, te peguei agora, Jesus, se ferrou. Aí Jesus fala: será que vocês não sabem que na ressurreição não tem casamento? Não se dão em casamento?
Não se dá em casamento. Não tem casamento. São todos irmãos, como anjos. Jesus diz isso. E ele fala assim, e outra coisa, agora eu quero que você preste atenção. E outra coisa, vocês não lembram que quando Moisés, Deus se apresentou a Moisés, Moisés se referiu a Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Você está entendendo? Em Deus não existe morte, em Deus não existe dor, em Deus não existe sofrimento. Então, se alguém ressuscita da morte, ele está em Deus, porque Deus é Deus de vivos. Disse Jesus. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, eles ressuscitaram em Jesus. É isso que Jesus diz. Então eles entendiam que se alguém ressuscitasse, esse estaria de novo no Éden. Ele viveria de novo tudo que Adão e Eva viveram no Éden. Eles teriam de novo a essência de Deus, eles estariam de novo em Deus. E exerceriam domínio sobre a terra, autoridade. Por isso as curas e milagres. Você está entendendo como aquele povo pensava? O que eles entendiam? Eles sabiam que estavam mortos. Eles sabiam que estavam mortos. Aí você me pergunta, Lucas, por que eles ficaram tão intrigados com Jesus? Então por quê? Já que eles tinham esse conhecimento, por que eles ficaram tão intrigados quando Jesus disse que ia ressuscitar dos mortos? Se ele já tinha ressuscitado pessoas, por que eles ficaram tão intrigados? Vamos lá. Primeiro, porque aquelas pessoas, o que ia acontecer com elas? O que ia acontecer com as pessoas que Jesus ressuscitou? Elas iam morrer de novo. Isso a gente sabe, né? Então, tá bom. Segundo, porque a ressurreição era terceirizada. Como assim, Lucas? Quando Lázaro ressuscitou, quando a filha de Jairo, se não me engano, ressuscitou, quando outros ressuscitaram, a ressurreição era terceirizada. Era do próximo. O poder era externo à pessoa que estava morta. Era Jesus que ressuscitava o morto, era um vivo que ressuscitava um morto. Que já é muita coisa, né? Eu acho que poucas pessoas tiveram coragem de orar para Eva ressuscitar. É terceirizado. Ok? Então, era de um vivo para o morto. No entanto, agora, Jesus estava falando de um milagre na primeira pessoa. Era um morto ressuscitando a si próprio. Era um morto ressuscitando um morto. O milagre era muito maior. O milagre era muito maior. Eles olharam para Jesus quando Jesus diz, olha, fica quietinho até eu ressuscitar. What? Como que é isso? Tá, eu já vi você ressuscitar Lázaro. Já vi você ressuscitar lá a menininha lá de 12 anos, já vi. Mas agora você vai morrer e ressuscitar? Quem vai te ressuscitar? Se a única pessoa que eu vi ressuscitando alguém foi você, quem que vai te ressuscitar? Entende? Por isso eles ficaram intrigados. Eles falaram, esse cara é o cara, velho. Esse cara é o cara. Ele ressuscita os outros e se ressuscita. Ele ressuscita o maluco lá e levanta dos mortos. Esse cara é o cara. Você está entendendo a admiração daquele povo? Está entendendo a falta de admiração nossa? Você está entendendo agora a mudança que eu disse que aconteceu com os tempos? As pessoas sabiam que estavam mortas e queriam viver. Hoje nós pensamos que estamos vivos e não queremos viver, porque achamos que estamos vivos. Aquele povo sabia que estava morto. E aí vem um cara que ressuscita os outros e se ressuscita, fala, pô, vou segurar nesse cara aqui, vou juntar com ele, eu vou vencer tudo. O mundo e o fundo. Entendeu? Daí a admiração dos 3 discípulos. Daí vem a admiração de Pedro, Tiago e João. Jesus era o cara que podia, mesmo morto, se salvar,
se livrar da morte. Ele era o cara mais poderoso, porque a morte era o maior problema da humanidade. A morte era o problema que não tinha solução. Eles podiam resolver tudo, menos a morte. Menos a morte. E Jesus vem e fala: eu posso resolver a sua morte e a minha. Entende? Está entendendo? É como se um médico falasse: eu posso salvar a sua vida e eu posso salvar a minha. Entende? Eu posso salvar a minha. Jesus era o cara. Eles entenderam que Jesus era mais poderoso do que aquilo que os subjugava. Eles se alegraram. Não apenas porque eles teriam vida eterna, mas porque eles teriam vida abundante. Eu não sei se quando eu falo sobre vida abundante, isso chega ao seu coração como chega ao meu. Eu não sei. Nós nos convertemos, você ergue a sua mão, você aceita Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo, e aleluias, e glória a Deus. E aí você fala assim: agora eu tenho a vida eterna, agora eu vou para o céu, agora eu não vou para o inferno. Não vou para o inferno. Nós nos convertemos com medo do inferno, muitas vezes, não estou generalizando, muitas vezes, muitos de nós. Nós nos convertemos com medo do inferno, com medo do diabo, com medo do fogo. Nós nos convertemos com medo. E aí nós nos convertemos para ir para o céu, para andar nas ruas de ouro, para ver os muros com 12 pedras preciosas, para ver as portas de uma pérola só. Nós nos convertemos para ir para o céu. Mas quando eu entendo, quando eu vejo Jesus falando assim: eu vim para que tenham vida abundante, eu vejo um pouquinho diferente. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que a vida, a fé daqueles homens era integral, era completa, era plena. Quando eles pensavam: caramba, aquele cara pode se salvar da morte e me salvar da morte, eles criam integralmente em Jesus. Como assim, Lucas? Hoje nós pensamos assim: eu vou aceitar Jesus Cristo para sair do inferno, eu vou aceitar Jesus Cristo para ir para o céu. E as doenças tudo bem, o sofrimento tudo bem, o suor tudo bem, beleza, eu vou para o céu. Tudo bem, nós temos que, é assim mesmo, mas é abundante, existe um pouco mais do que isso. Eles pensavam, quando eles olhavam para Jesus morrendo e ressuscitando, pensavam em Jesus morrendo e ressuscitando, salvando as pessoas, eles pensavam: esse é o cara que pode me livrar da morte. Que morte? A unha encravada, a dor de cabeça, a perna manca, a mão atrofiada, o coração morrendo. Eles viam que eles podiam se livrar das enfermidades, das dores, dos sofrimentos que afligiam a humanidade por causa do pecado, que era a morte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim. É como se as mulheres, eu falei isso no GF passado, não sei se o pessoal entendeu. Eu falei assim: é como se a mulher de Pedro chegasse para a mulher dele e falava assim: mulher, Jesus ressuscita os outros e se ressuscita. Fechou, agora você não vai mais doer nada para parir. Você não vai mais sofrer nada. Você entende? Mas quando nós nos convertemos só para ir para o céu, nós nos conformamos com as dores carnais. Nós nos conformamos com o sofrimento terreno. Nós nos conformamos com o sofrimento aqui e hoje. Aqui e hoje, entende? A fé deles era integral, era para agora, era para aquele momento. É claro que
houveram ideias, pensamentos, suposições deles que foram frustradas. Eles achavam que Jesus ia vir com espada e matar todo mundo e acabar com o reinado dos romanos sobre o povo e ia libertar o povo. Eles estavam equivocados nisso. Mas eles tinham uma fé integral. Eles criam que, sendo libertos da morte, eles seriam libertos de tudo aquilo que vem com a morte, que é a dor e sofrimento. Diz Isaías 53 o quê? Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. Aquela maldição, aquelas coisas que Deus havia liberado sobre a mulher e o homem, lá no dia que eles pecaram, quando Jesus ressuscita, ele anula tudo aquilo. E aqueles homens sabiam disso. Está entendendo? E quando nós dizemos que faz parte da vida a dor, nós deixamos de usufruir dos milagres e da vida abundante, da saúde abundante, do bem-estar. Está entendendo? Está entendendo? Eles estariam livres das maldições e da morte. Da morte. Para acabar, olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Abriu? Ok. Olha o que diz, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que teve poder para ressuscitar Jesus dos mortos, habita em vocês, está em mim, está em você, se este Espírito, se este poder está em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos para a vida. Lembra que a vida é o Éden, é a origem, é estar em Deus. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos para a vida, a seus corpos mortais, ele também ressuscitou. Ele dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você entende o que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Você está entendendo? Ele está dizendo que se Jesus foi capaz de ressuscitar, se o Espírito de Deus foi capaz de ressuscitar a Jesus, esse Espírito, por estar em vocês, pode lhe dar a vida ao seu corpo físico, ao meu corpo físico, ou seja, pode te dar vida hoje, porque é hoje que nós vivemos o nosso corpo físico. Entende? É claro, o nosso corpo será glorificado e nós viveremos, mas ele está dizendo isso. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele dará a vida a seus corpos mortais, ao seu corpo mortal. Você vai viver verdadeiramente. Aquilo que era morte se tornará em vida. Aquilo que você diz que é vida, não é vida, mas agora você vai viver. Ele está dizendo que, se você crer, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo pode te levar à essência do Éden, à vida do Éden, à vida boa do Éden. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. É isso que nós perdemos. 2 domingos atrás foi dito, eu não sei o que mas existia alguma coisa que eles entendiam que a gente não entende hoje. E é isso. Eles entendiam que estavam mortos e precisavam viver. Hoje nós pensamos que estamos vivos e achamos que não precisamos. Você entende? Você entende? Hoje nós achamos que estamos vivos e achamos que não precisamos mais de nada. Nós precisamos entender que o que vivemos não é vida, mas morte. Mas que na ressurreição de Cristo nós voltamos a viver. Que
Cristo é capaz, Ele é capaz de te dar vida em abundância, porque foi para isso que Ele veio. Ele não veio para os que tinham vida. Disse Ele, eu não vim para os que estão doentes. Não é isso? Ele diz que quem precisa de médico é doente. Quem precisa de vida é morto. E eu vim para quem precisa de vida. Eu vim para dar vida abundante. Mas que na ressurreição nós precisamos entender que na ressurreição de Cristo nós voltamos a viver como no Éden. Mais uma vez em Deus. Outra vez em Deus. Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diz que Ele nos posicionou mais uma vez. Diz que Ele nos restaurou. Se a palavra restaurou está escrita, é porque nós estamos voltando a um estado inicial. Entende? Restaurou. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diz Colossenses. É essa a verdade que nós perdemos. É essa a verdade que nós perdemos. E aí nós damos muito valor àquilo que nós temos hoje, achando que é vida. Aí é difícil de renunciar, né? Renunciar ao meu tempo, renunciar ao meu emprego, renunciar à minha faculdade, renunciar aos meus estudos. É difícil renunciar à minha família. É difícil renunciar ao meu casamento. É difícil renunciar ao meu corpo físico. Por quê? Eu vou perder minha vida. Se você entender que você não está vivo, isso não tem mais valor. E você abre mão de tudo. Se você entender que em si mesmo você não tem vida e em Cristo há vida, nós abrimos mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo. Não foi Jesus que disse: aquele que busca a sua vida, a perderá. Porque não tem vida. Porque está morto. Mas aquele que perde a sua vida, a encontrará. A encontrará. Você entende o que eu digo nessa noite? Você compreende o que eu digo nessa noite? Nós precisamos ter essa compreensão da ressurreição de Cristo, de que o que nós vivemos hoje não é vida. Agora, você já se converteu, você já creu em Jesus Cristo, Jesus já é o teu Senhor. Então hoje você tem vida. Hoje você pode acessar a vida abundante. Hoje, mais uma vez, nós estamos no Éden. Lembra uma vez que a gente diz? Existem algumas coisas que a gente não entende na Bíblia, né? Uma das coisas é aquela assim: é agora, mas ainda não. Lembra disso? É agora, mas ainda não. É já, mas ainda não. É assim. Hoje nós estamos no Éden, mas ainda não. Mas nós estamos no Éden, mas ainda não. Nós temos acesso às curas, aos milagres, à prosperidade de Deus. Não digo financeira, eu digo bem-estar, a saúde, a alegria, a tranquilidade. A gente fica andando ansioso por aí, sofrendo por qualquer coisa, sofrendo por falta daquilo, por falta disso, por falta daquilo outro. Você está entendendo? Nós temos acesso a tudo isso. Você tem acesso a tudo isso. É isso que o Senhor nos deu. É isso que Ele nos dá. Nós não podemos perder a essência da ressurreição. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quando o Senhor falou meu coração essa verdade, eu fiquei meio estranho. O Senhor sabe. É meio complicado. É meio difícil. É meio pesado. É estranho. Mas a verdade é que Adão e Eva, os seus filhos, os seus descendentes, Pedro, Tiago e João, e aquele povo, eles sabiam que estavam mortos, porque foram ensinados do que era vida.
E o problema é que hoje nós pensamos que estamos vivos, porque nós não sabemos o que é viver de verdade. Mas hoje nós entendemos que a vida de verdade está em Ti, que a vida de verdade está no Senhor, que a vida de verdade está em Ti, Senhor. De que viver realmente é aquilo que Adão e Eva experimentaram no Éden. Ter as suas necessidades supridas, ter prazer no Senhor, não em si, não em si. Tanto é que eles nem sabiam que estavam nus, porque o que era para ser suprido não era a vontade deles, não era o egoísmo deles, mas era o Senhor. E se para o Senhor estava bem que eles estivessem nus, tudo bem. Isso era viver para Ti, para os Teus desejos, para o Teu prazer, para a Tua glória, Pai. E aí hoje nós perdemos essa verdade. Nós achamos que o que nós temos é vida, que o casamento que nós temos é vida, que a família no estado que está é vida. Nós pensamos que o emprego do jeito que nós fazemos é vida, que o trabalho do jeito que nós praticamos é vida. Nós pensamos que a criação dos nossos filhos do jeito que fazemos é vida. Nós pensamos que os sofrimentos que passamos é vida. Nós pensamos que as dores, que as enfermidades, que as doenças que nos afligem nesses dias é vida. Nós aceitamos, nós nos conformamos com a morte, dizendo que é vida. Nós fomos enganados, nós fomos roubados da verdade que é a vida. Mas hoje nós entendemos que sem Ti não há vida, que o Senhor Jesus foi o único capaz, de subjugar a morte e nos transportar, nos posicionar, nos restaurar ao princípio, nos restaurar a vida, e a vida eterna, e a vida em abundância. Deus, porque nós entendemos que a vida eterna não começa a partir da morte, até porque a morte física, depois que nós aceitamos o Senhor, depois que nós cremos no Senhor, já não tem mais efeito, não é mais nada senão um fato, uma situação, algo momentâneo. Portanto, a vida eterna começa hoje. E se há promessas para a vida eterna, elas começam hoje. Se há vida para a eternidade, ela começa hoje. Se há abundância, ela começa hoje. Nós entendemos que quando nos enganamos, achando que vivemos, nós perdemos tudo aquilo que o Senhor nos deu através da sua ressurreição. Quando nós nos conformamos com aquilo que temos, com aquilo que vivemos, nós deixamos de lado todo o poder, toda a riqueza, toda a abundância que existe na Tua ressurreição, Senhor. É isso que nós entendemos nessa noite. E nós queremos caminhar com essa consciência, Pai. Nós queremos caminhar com essa verdade, Senhor. Nós queremos caminhar entendendo que aquilo que nós tínhamos não era vida, mas hoje nós vivemos. E por isso nós não nos conformamos mais com o sofrimento da morte. Nós não nos conformamos mais com a aflição da morte. Nós não nos conformamos mais com as dores da morte, com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos angustia. Nós não nos conformamos mais com o pouco que se diz vida, mas não é. E nós vivemos para Ti, Pai. Nós vivemos a Ti, porque o Senhor nos deu a autoridade. Nós fomos restaurados ao Éden, onde o Senhor nos disse para frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar, e exercer governo, e exercer autoridade, domínio sobre a terra, domínio sobre os animais, domínio, autoridade. E assim nós viveremos em abundância. Assim nós desfrutaremos da abundância, Senhor.
nós lançamos fora, Senhor Deus, a ideia de que estávamos vivos. Mas hoje nós estamos vivos no Senhor, pois a tua palavra nos diz que o Espírito que foi capaz de ressuscitar a Jesus Cristo, este Espírito em nós nos dará vida aos nossos corpos físicos, hoje, para sempre, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.